Ao inaugurar esta Bienal, o Museu de Arte Moderna visa incentivar o trabalho criador, promovendo o contacto em São Paulo do mundo intelectual e artístico. Em nome do Museu de Arte Moderna, agradeço a vossa presença aqui, confiando na continuidade desta realização. A Bienal de São Paulo carrega a cidade em seu nome. E não poderia ser diferente. A mostra é mesmo indissociável da megalópole que habita. O ano era 1951, quando Titilo Matarazzo deu início à primeira Bienal do recém-criado Museu de Arte Moderna de São Paulo, em um pavilhão provisório localizado na Esplanada do Trianon, na região da Avenida Paulista, onde hoje fica o MASP. Surgindo em um momento de grande efervescência cultural, em que São Paulo reivindicava seu lugar como metrópole industrial, moderna e internacional, a primeira Bienal de Arte teve seu impacto sentido imediatamente. Como braço direito de Titilo Matarazzo e secretária-geral da Bienal, Wanda Svevo guardava e organizava os inúmeros documentos que eram trocados entre os profissionais envolvidos na organização das bienais. As correspondências com artistas e instituições culturais do mundo todo, os recortes das principais matérias que saíam na imprensa nacional e internacional sobre as bienais, além de matérias sobre temas relacionados à arte como um todo. Enquanto isso, os documentos institucionais e administrativos produzidos desde as primeiras edições ficavam sem organização, formando um arquivo morto. Esses dois conjuntos de documentos só iriam se encontrar mais de 3 décadas depois da realização da primeira Bienal. Sua união daria origem a um dos maiores arquivos de arte da América Latina. Assim como a primeira, a segunda Bienal de São Paulo, que já aconteceu no Parque Ibirapuera, foi um sucesso absoluto. Após difícil e extensa negociação conduzida por Yolanda Penteado, a esposa de Titilo Matarazzo, com o MoMA de Nova York, a mostra conseguiu trazer para São Paulo a pintura Guernica, de Pablo Picasso. Porém, no dia da sua chegada à Bienal, o caminhão que trazia a famosa pintura de quase 30 metros quadrados chegou a atolar na lama, consequência das chuvas torrenciais que caíam sobre a cidade. Mas a obra foi exposta intacta e ainda recebeu a visita de figuras célebres como Juscelino Kubitschek. Em 1957, a tempo de sua 4ª edição, a Bienal de São Paulo mudou de morada e ocupou o recém-inaugurado Palácio das Indústrias, que seria seu lar permanente e viria a ser conhecido como Pavilhão da Bienal. Com o passar dos anos, as bienais se tornaram maiores, do que o museu que abrigava as bienais, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e a Fundação Bienal foi criada. Então, no começo de 1962, foi instituída a Fundação Bienal de São Paulo, que incorporou do Museu de Arte Moderna parte de sua documentação administrativa e toda a documentação relativa às bienais. Mas o ano de 1962 também foi palco de outro acontecimento que marcou para sempre a história da Bienal de São Paulo. No dia 28 de novembro, durante uma viagem com destino a Lima, em missão da 7ª edição da mostra, Wanda Svevo faleceu em um trágico acidente de avião. O arquivo que ela havia iniciado e cuidado com grande devoção
foi então renomeado para Arquivo Histórico Wanda Svevo. A vida de Wanda Svevo foi precocemente interrompida, mas seu legado permaneceu presente e atuante na Bienal para sempre. Pagar imposto é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Só há uma solução. Anos 80. Tempo de esperança. Começo de uma nova era. Em 1985, o início da nova república foi preenchido por um noticiário repleto de primeiras vezes para o Brasil. Na política, na cultura, nos esportes. Em 1985, a Bienal de São Paulo também vivenciava alguns acontecimentos inéditos. A 18ª edição foi comandada por Sheila Lerner, a primeira mulher a assumir a curadoria geral da exposição. Ainda outra mudança significativa acontecia na Fundação, mas em seu arquivo histórico. Era uma época em que instituições de todo o mundo passavam a olhar seus arquivos de outro modo. Na Fundação, notou-se a importância histórica dos documentos que até então estavam no arquivo morto. Eles foram então recuperados e integrados ao arquivo Wanda Svevo. Depois de 10 anos de tratamento dessa documentação que ficou escondida, ela voltou à luz, né, como diz a Vera Dorta, que foi responsável pela organização desse material, na exposição As Bienais dos anos 50, durante a 20ª Bienal de São Paulo. Foi a primeira vez que o público teve acesso realmente a essa documentação e que, a partir daí, ela se tornou parte do arquivo Wanda Svevo e passou a ser utilizada como fonte de pesquisa para a história da arte das bienais e de São Paulo. O Arquivo Histórico Wanda Svevo tornou-se uma ferramenta essencial para pesquisadores de arte de todo o mundo. E essa não foi a sua única aparição pública. Na 27ª edição, realizada em 2006, o arquivo foi objeto de investigação pela artista Mabi Betônico, com um trabalho intitulado Museu. Ela se aproveitou do arquivo para trazer um pouco da sua importância para a exposição e criou uma campanha de divulgação do arquivo, com o questionamento de que publicações podiam e que não podiam ser utilizadas e emprestadas. Ela propôs uma atividade de questionamento, né, e ela recolheu perguntas que eram feitas pelo público, dúvidas que eles tinham em relação à Bienal, à instituição Fundação Bienal e ao arquivo. E essas perguntas também foram utilizadas e exibidas durante a 27ª Bienal. Na 28ª Bienal, os curadores Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen tinham como um de seus objetivos chamar a atenção para o arquivo histórico Wanda Svevo, que eles consideravam a memória da Bienal. Outro artista a ativar a memória do arquivo histórico foi Bruno Moreschi, com seu projeto Outra 33ª Bienal de São Paulo. Moreschi realizou uma obra completamente imaterial, composta por um site com vídeos, fotografias, textos e áudios. Para formar um arquivo experimental da edição, o artista lançou mão de estratégias como intervenções de inteligências artificiais sobre fotografias, depoimentos de funcionários da Bienal, realização de registros fotográficos não oficiais, análise de clipping e compilação de reações do público.
Os trabalhos desses artistas só foram possíveis porque o arquivo histórico evoluiu muito desde sua criação. Hoje, novas tecnologias são aplicadas no tratamento da documentação, como digitalização e congelamento de filmes fotográficos para garantir sua preservação. Essa é a grande vocação de um arquivo, é ser alimentado naturalmente e constantemente, crescer e ser usado como marco e registro de uma memória. À medida que a Bienal cresceu e se estabeleceu como um dos mais importantes espaços culturais da América Latina, o Arquivo Histórico Wanda Svevo cresceu com ela, construindo a sua própria história. Explorado por curadores, artistas e colaboradores da instituição, além de centenas de estudantes e pesquisadores de todo o mundo, o arquivo mantém suas portas abertas e convida a todos para conhecê-lo e fazer diferentes leituras de seu patrimônio. Afinal, como coloca Bruno Moreschi em texto sobre o seu trabalho, o que aconteceu sempre está em construção e todos podemos fazer parte dela. Arte que é arte que bate, que arte que invade, sim. Arte que bate, que arte que invade, rebate, enfim. Parque Vendaval, Bienal, Parque Bienal, Vendaval e uma mega cidade.